A Agência Estadual de Recursos Hídricos faz um alerta. Falta de chuva vem fazendo com que a seca avance no Espírito Santo. Aqui no estúdio nós recebemos o Fábio Anerti, diretor-presidente da AGER, para falar sobre o assunto. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo ao Link. Boa noite, Juliana. Boa noite, Penélope. Bem-vindo. Obrigado. Fábio, a resolução coloca que os municípios capixabas em estado de atenção, estão em estado de atenção. O que prevê a resolução? Qual que é o objetivo? Então, essa resolução, como o próprio nome diz, ela busca chamar a atenção da sociedade, porque é normal que em todo ano a gente tenha esse período de estiagem, né? É um período caracterizado pela diminuição muito significativa das chuvas e pela vazão e o volume de água nos rios, né? Esse período ele começou ali no final de abril, então ele vai passar por esses meses até a primeira quinzena de outubro, quando aí na segunda quinzena de outubro as chuvas começam a voltar em maior volume. Então, como esse período as chuvas estão menores e a vazão dos rios estão baixas, a gente decreta esse estado de atenção exatamente para a sociedade, para os arranjos produtivos industriais, a indústria, a agricultura, intensificarem o seu processo de economia no uso da água, né? Então as indústrias, por exemplo, elas têm que acionar lá os seus mecanismos de reuso da água, né? De circuitos fechados, economizar o máximo possível. A agricultura, ela precisa de fazer irrigação, por exemplo, nos períodos mais frescos do dia, que é quando a gente perde menos água por evaporação. O sol costuma ficar quente no meio-dia, né, muito aquecido, então a irrigação tem que ser feita ou logo mais no início da manhã ou no período da tarde. E assim também as companhias de abastecimento de água, como a CESAM, os sistemas autônomos de abastecimento de água, para que eles também iniciem os seus processos de atenção com relação à reservação de água. Então, assim, por enquanto, nós não estamos assim num cenário de criticidade ou com risco de faltar água para as pessoas, né? Mas como o período de estiagem está aí, a gente está praticamente no meio dele, então é o nosso dever comunicar à sociedade para que, como o próprio nome diz, a gente fique mais atento no que diz respeito à economia pelo uso da água. Essa atenção ela é importante, mas existe alguma região, algumas cidades aqui do estado que já estão sentindo esse efeito? Por exemplo, os agricultores? Sim, essa seca está mais forte no sul do estado, né? Então, as bacias hidrográficas, né, do Itapimirim, do Benevente, do Rio Novo, que envolvem municípios como Cachoeiro, Alfredo Chaves, Iconha, elas estão sofrendo um pouco mais, né? Essa seca está mais intensa lá, porque o volume de chuvas lá no sul do estado está um pouco menor, e a gente teve esse ano, se nós lembrarmos, uma ocorrência de temperaturas muito baixas. A gente experimentou esse ano um inverno com dias muito frios. Então, a combinação desses dias muito frios com essa ausência de chuvas acabou prejudicando muito, por exemplo, a pastagem, a produção de cana para alimentar os animais, né? Então, a pecuária de leite, por exemplo, ela acabou sendo bastante impactada, né? Então, todo o nosso trabalho agora é para acompanhar esse quadro e monitorar isso dia a dia e prestar o apoio adequado a esses municípios. E quais são os impactos que isso tudo causa aí na agricultura, Fábio? Olha, os impactos são diversos, né? Porque a agricultura, ela é um setor que depende muito da água, né? Tanto para a dessedentação dos animais, a produção de alimento para os animais, mas para a produção agrícola, para o alimento para nós também, né? Então, assim, a falta de chuva realmente é um período bastante desafiador para a agricultura. É por isso que a gente sempre recomenda a utilização de equipamentos de irrigação mais econômicos. Procurar fazer uma irrigação de gotejamento, de aspersão mais localizada, né? Porque esses equipamentos são mais econômicos no que diz respeito ao uso da água. A adoção de práticas, por exemplo, de barragens, reservatórios, as barragens bem projetadas e tecnicamente bem seguras, elas ajudam a reservar água no período da chuva para a gente passar bem esse período de estiagem. É importante ressaltar que todo o cuidado em casa também, mesmo que no dia a dia ali parece simples, né? Mas aquela economia de água faz toda a diferença também, né, Fábio? Faz toda a diferença. A atitude individual, quando a gente
pensa assim que ela pode ser pequena, mas no coletivo ela dá um volume muito importante. Então, banhos mais rápidos, porque a demanda de água numa residência ainda é muito significativa no banho. Então, se você conseguir encurtar em alguns minutos o seu banho, você já vai estar dando uma contribuição boa para o meio ambiente, boa para a sua conta, que sua conta de água fica mais barata, né? E quem puder e quem conseguir, fazer o reaproveitamento da água dentro de casa. Então, por exemplo, muitas residências já fazem o reuso da água da máquina de lavar. Então, aquela água da máquina de lavar, por exemplo, ela pode ser utilizada para limpeza do piso, a lavagem da cozinha, de alguns outros cômodos. Isso já é uma atitude importante. Então, como eu disse, mesmo sendo individual, no coletivo faz uma grande diferença. Caso haja algum agravamento dessa situação, pode haver uma resolução mais intensa, um decreto, por exemplo? Pode. Essa resolução, inicialmente, como o nome diz, é para chamar a atenção, para avisar inicialmente, e agora a AGER, com vários outros órgãos, como a Defesa Civil, né, o próprio sistema da agricultura, vai monitorando isso todo dia, né? Então, de 15 em 15 dias, a gente tem uma reunião de avaliação em que a gente avalia se as previsões de chuvas estiverem mais favoráveis, o quadro se mantém como de atenção até o fim do período de estiagem. Se as previsões de chuvas ficarem muito negativas, a gente pode rever esse quadro e ele pode evoluir para um quadro mais crítico, né? Aí sim a gente vai definir as recomendações de restrição um pouco maiores. Perfeito. Bom, a gente já está chegando aqui no finzinho, mas antes da gente finalizar, faz essa recomendação para o público que está em casa realmente economizar, as indústrias também, e até a prefeitura, todo mundo que puder economizar água, Fábio. Tá joia. Bom, economizar água é uma atitude que tem que ser internalizada no nosso dia a dia, na nossa rotina. É uma atitude sustentável, positiva, e se cada um fizer a sua parte, a gente sempre passa bem por os períodos mais difíceis. Então, fico alerta para economizar água. Para que não venha faltar. Exatamente. Fábio, muito obrigada pela entrevista. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de divulgar, né? E vocês fazem esse papel importante que é ajudar essa informação a chegar a toda a sociedade. A gente que agradece. Muito obrigada, viu? Obrigado.